Que Deus os abençoe e nos guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Amém? Amém. Quero dizer que é um prazer, a gente poder estar compartilhando da palavra de Deus. E é realmente uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo a gente tem um prazer, uma alegria de poder se colocar diante de Deus, para que Ele possa estar falando conosco nesta noite. Então que cada um possa ter a convicção de que aquilo que você vai ouvir não é de mim mesmo, mas é uma mensagem de Deus, uma mensagem urgente que Deus tem para o seu coração nesta noite. Amém? Nós vamos estar falando sobre o tema vencendo batalhas e superando adversidades. O texto está em 1 Samuel, capítulo 17, fala sobre a batalha de Davi e Golias. E o contexto histórico é a guerra entre os filisteus e o povo de Deus, os israelitas. E nessa batalha eles estavam, os filisteus de um lado no monte e os israelitas do outro lado, em outro monte, e no meio havia um vale. E essas duas nações, esses dois povos, então, estavam ali esperando o momento para realmente entrarem em guerra corporal. Mas nós vamos estar aprendendo com o desenvolver dos acontecimentos. E nós vamos realmente estar tirando lições para as nossas vidas. Israel no monte, de um lado, e os filisteus do outro. E o primeiro ponto da nossa mensagem é que você não deve, para você vencer batalhas e superar adversidades, você não deve, não tenha medo do poder da comunicação. 1 Samuel 17, o verso 45. Eu vou estar lendo apenas um versículo. O texto é grande, mas é um texto já conhecido por todos. Então, nós vamos estar apenas destacando alguns pontos principais. O versículo 47. Ou melhor, 45. Davi diz o seguinte: porém disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós vemos que essa mensagem, ela nos chama a atenção, em primeiro lugar, para esta guerra, esse desafio que nós realmente estamos vivenciando nos nossos dias. Não tenha medo do poder da comunicação. Os homens de Israel, ao ouvir o desafio
A palavra daquele gigante, ao ver aquele homem imenso, com aquela armadura, era comum, né, naquele período entre guerras, que para poupar a morte, né, dos soldados, as duas nações, elas escolhessem um herói, alguém, né, um representante de um lado e um representante do outro, e aquele que fosse vitorioso determinava quem é que ia, né, vencer aquela batalha. E no contexto histórico, era isso que estava acontecendo. O povo filisteu estava de um lado, no monte, e o povo de Israel no outro lado. E o texto fala que saiu do arraial dos filisteus um homem grande, um homem realmente de um porte que se sobressaía aos demais. Era um gigante. E ao verem aquele homem, os soldados do exército de Israel tremeram e se atemorizaram. E aquele homem então, ele levantou a sua voz e ele se comunicou e ele desafiou os soldados de Israel. E é importante a gente refletir sobre isso. O que estão falando para você? Aquele gigante, ele se comunicou, ele abriu a sua boca e desafiou e humilhou, né, aqueles soldados do povo de Deus. E ao fazer isso, né, a pessoa, quando ele se comunica, o poder da mídia, a mídia, né, é o aparelho de comunicação. Nos nossos dias de hoje, nós somos bombardeados a todo momento, a todo instante pela mídia. A mídia é uma palavra que determina aquilo que se coloca entre, né? Está na média. A mídia, ela se coloca entre as pessoas que compram os produtos e as pessoas que vendem os produtos. Então ela faz essa ligação entre ambos. E a mídia, ela tem um poder muito grande, porque ela tem o poder de transformar, de influenciar, de convencer, de comover, de sensibilizar, esclarecer e marcar a sua presença no mundo. O que você está ouvindo? O que estão colocando na sua mente? O que estão influenciando você? Quantas vezes, né, as pessoas estão ouvindo palavras de desânimo, palavras de fraqueza. Quantas pessoas às vezes vão chegar para você e vão falar que você não vai conseguir, que não adianta você tentar, que nada vai dar certo para você. O que estão falando para você? O que você tem colocado na sua mente? Cuidado com o que você está ouvindo, o que você está vendo. Hoje em dia, né, nós somos influenciados a todo momento.
Há tempos atrás, no boletim aqui, saiu, né, um artigo sobre a televisão. Eu não sei quem é que leu, né? Mas eu tenho feito o esforço de ler, né, todos que têm saído. E foi muito importante, falando sobre uma estranha, né, que o pai colocou dentro de casa. Hoje em dia, muitas vezes, as nossas famílias, nós pais temos o cuidado de exigir, né, que nossos filhos tenham um procedimento correto, que eles façam, né, procurem fazer as coisas certas, que não usem palavras, né, torpes, xingamentos, né, então a gente procura. Mas às vezes, né, quando nós estamos diante de uma televisão ali com a família reunida, a gente passa vergonha, né? A televisão hoje em dia tem ensinado, né, a trair, ensinado a xingar, ensinado todo tipo de coisas erradas, profanas. É o poder da comunicação. Então nós temos que ter cuidado a respeito disso. A mídia, né, ela tem esse poder, ó, de transformar, de influenciar, de convencer. Sabia que muitas vezes, né, nós temos que ter cuidado, porque dependendo do que você estiver vendo, do que você estiver ouvindo, pode mudar, pode transformar o seu pensamento. Muitas vezes, né, nós pais nos decepcionamos com atitudes dos nossos filhos. E nós pensamos, quem é que ensinou isso por esse menino? Né? E muitas vezes nós não nos damos conta da mídia, da comunicação. Então nós temos que ter cuidado, né? Mas temos que estar atentos. Não tenha medo do poder da comunicação. Aquele gigante bradou e se comunicou e desafiou o exército do povo de Deus. E ele pediu alguém, né, um guerreiro, que viesse então lutar com ele. Mas aquele homem, né, ao falar, com certeza a sua voz forte fez com que os soldados do povo de Israel tremessem. E realmente eles temeram e se atemorizaram diante da voz do gigante Golias. O segundo ponto: não tenha medo do poder da aparência. Os soldados do povo de Deus, ao contemplarem aquele homem, pelas medidas aqui da Bíblia, o gigante tinha aproximadamente 2,75 metros, quase 3 metros de altura. Provavelmente ele não entraria aqui, né? Pelo tamanho aqui, eu acho que aqui não. Mas se entrasse, né, certamente ele tocaria a sua cabeça no teto. Então imagine, né, um homem deste porte, portando, né, uma armadura toda de bronze, escudo, a sua espada enorme. A aparência daquele homem era colossal. Era algo realmente que atemorizava a qualquer um. E os soldados do povo de Israel, quando contemplaram aquele homem, aquele gigante, eles temeram, né? Eles tremeram. E é importante nós meditarmos sobre isso. Nós, seres humanos, nós gostamos muito de fazer comparações. Certamente os soldados, quando ouviram a aparência daquele homem, eles começaram a pensar, né? Olha só o tamanho desse camarada.
Quem é que vai enfrentar um homem desse? Olha o tamanho da mão dele. Olha o tamanho da espada. Dizem que só a armadura dele pesava cerca de mais de 70 quilos. O soldado deve falar: poxa, só a armadura desse camarada pesa mais que eu. Como é que eu vou ter chance com um homem desse? Não tenha medo do poder da aparência. Os homens viram aquele gigante e eles então já se atemorizaram grandemente, tremeram. É importante nós refletirmos sobre isso. Às vezes na vida nós vamos enfrentar circunstâncias difíceis. Quem aqui tem enfrentado gigante na sua vida? Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido a dificuldade que você está enfrentando? Pode ser comparada com um gigante. Nós, seres humanos, temos essa tendência de fazermos comparação. Mas existe uma frase muito importante que diz que você não deve dizer para Deus que você tem um grande problema, mas você deve encarar os seus problemas e dizer para eles que você tem um grande Deus. Amém? Isso faz a diferença. Quantas vezes você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, e você olha para o problema, esse problema é muito grande. Se você ficar somente contemplando a aparência, você vai desanimar, você vai enfraquecer, e você vai realmente ficar com medo. E com certeza você vai ser derrotado. Mas quando nós confiarmos em Deus, nós encaramos o nosso problema e dizemos para Ele: você é um grande problema, mas o meu Deus é muito maior que você. Com o meu Deus, como foi falado aqui no começo, eu sou mais que vencedor. Eu posso vencer todas as coisas. E nós vemos que no decorrer deste contexto de batalha entre os israelitas e os filisteus, o terceiro ponto: não tenha medo do poder dos desafios. Nós vemos que o gigante Golias, o texto fala que durante 40 dias, ele todo dia saía lá do arraial dos filisteus e se colocava no monte e insultava os soldados do povo de Deus. Falava: e aí, não tem nenhum homem não? Vocês estão com medo? Eu estou vendo aqui que vocês estão tremendo. Cadê o Deus de vocês? Cadê a fé de vocês? E ele então humilhava e insultava os israelitas. Durante 40 dias, ele desafiava os soldados do povo de Deus. E é importante a gente refletir sobre isso. O gigante com certeza via que quanto mais ele falava, quanto mais ele desafiava, os homens de Israel tremiam. E isso é psicológico. Se o inimigo vê que você está acuado, se o inimigo vê que você está com medo, ele vai para cima de você com tudo.
pessoas aqui que gostam de futebol, né, sabem disso, né? Um time, quando consegue, né, acuar o outro, vê que o outro só está na defesa, que o outro está ali imprensado, então ele vai para cima com tudo, né? Então assim também é na vida também. Se o inimigo perceber que você está com medo, que você está tremendo, que você está sem coragem, que você está realmente desanimado diante das lutas, das dificuldades, ele vai intensificar mais para cima de você, ele vai crescer mais para cima de você. Em João 10:10, né, fala que a função do inimigo é roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a sua vida, ele quer arruinar a sua vida, os seus planos, os seus projetos. O inimigo não poupa ninguém. O desejo dele realmente, né, é humilhar, é matar, é roubar, é destruir. Essa é a sua função, esse é o seu propósito, é o seu objetivo, e ele não poupa ninguém. E é interessante que nesse contexto, a Bíblia fala que Jessé, o pai de Davi, enviou ele, né, para saber notícias do seu irmão. Os seus irmãos, 3 dos seus irmãos estavam lá naquele exército, naquela batalha. E quando Davi chegou lá, era exatamente, né, depois de mais de um mês que o gigante estava todo dia desafiando. Foi exatamente quando ele chegou lá, o gigante apareceu lá como de costume e começou a insultar, a provocar o povo de Israel. E é interessante que Davi, apesar de ser pequeno, né, apesar de ser um mancebo, um jovem, né, comparado assim com Arnaldo, né, aqui, né, pequeno, mas aquelas pessoas maiores, né, os seus irmãos que estavam lá no exército, eles tremeram diante daquele gigante, eles se atemorizavam. E é interessante que Davi, quando ouviu aquilo, ele ficou realmente, a reação dele foi diferente. Ele se irou contra aquele gigante e falou assim: quem é esse incircunciso? Quem é este homem para falar essas palavras? E é interessante que nenhum homem, né, do exército de Israel teve coragem de enfrentar aquele gigante. No entanto, né, Davi, ele se dispôs a ir enfrentar aquele gigante. E é realmente aqui que entra, né, a lição para nós. Davi, apesar de ser uma pessoa pequena, de pequena estatura, apesar da sua aparência ingênua, simples, mas ele era um homem, né, segundo o coração de Deus. Um homem que tinha experiências com Deus, que conhecia Deus na sua intimidade. Aqui no 1 Samuel 17 e o versículo 33, quando Davi se dispôs a lutar com o gigante, e ele foi o único que se dispôs. Então as pessoas fizeram saber ao rei Saul, falou assim: ó, tem alguém aqui que falou que vai lá enfrentar o gigante. Aí o rei ficou todo, né, animado, né, estava demorando, né, parecer alguém. Mas quando o rei viu o Davi, né, ele desanimou, né? Aqui no versículo 33, o rei chegou para Davi e falou assim: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteus não poderás ir para pelejar com ele.
O próprio rei, né, ao ver Davi, falou assim: ó, você tem muita disposição, né? Eu agradeço, né, a sua boa vontade, mas não tem condição, né? O que estão falando para você? Né? Olha o poder aqui da mídia, né? Da comunicação. O próprio rei, né, chegou para Davi e falou assim: ó, Davi, né, contra esse gigante, até se fosse um outro, né, mas esse gigante, rapaz, para você não tem condição, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade, né? O rei falou assim: que experiência tem você contra esse homem? Que chance vai ter você contra esse homem? É isso que muitas vezes o inimigo faz conosco, né? Não adianta, você não vai conseguir. Olha lá o tamanho da dificuldade, do problema, esse vício, né? Essa situação que você está é impossível, você não vai conseguir. Mas Davi, né, ele era um homem de fé, e um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que conhecia Deus. E ele chegou para o rei e falou assim: ó rei, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, um leão, né, um urso veio certa vez e se apoderou de uma das ovelhas, e eu, em nome de Deus, eu pulei em cima desse animal e matei ele. E esse gigante aí também, quem é ele, né? Deus também vai me dar ele nas minhas mãos, e eu vou matar ele também. E diante daquela, né, dessa firmeza, diante dessa demonstração de fé e de confiança, o rei então, né, colocou uma armadura em Davi, pelo menos, né, para proteger ele. Mas Davi não conseguiu nem andar com aquela armadura, e ele teve que tirar ela também. E ele foi lá e pegou 5 pedrinhas, né, dizendo que ele só usou uma, né, ele só precisou de uma pedrinha. E todos conhecem a história, que ele acertou justamente o ponto que era vulnerável naquele gigante, né? A única abertura que tinha na armadura daquele gigante, a pedra entrou e cravou na testa do gigante, e ele caiu, e Davi tomou a própria espada dele e cortou a sua cabeça, né? E aquela vitória, né, grandiosa que foi dada ao povo de Israel. Nós vemos que Davi, ele venceu esta batalha e superou, né, todas as adversidades, porque ele confiou em Deus. Ele não confiou na sua força, nas suas habilidades, nas suas capacidades, mas ele confiou unicamente em Deus. E esse é o segredo, né? Como o Cícero falou aqui, né? O segredo da gente vencer as batalhas e da gente superar qualquer adversidade é colocar, né, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, é entregar a nossa vida totalmente na mão de Deus, é depender de Deus e buscar a orientação dele em tudo que nós venhamos a fazer, porque nele nós somos mais que vencedores. Amém? E que nesta noite, se alguém, né, tem ouvido essa palavra e tem compreendido que você só pode ser vencedor se você realmente depositar a sua vida, né? Nós não estamos convidando você para aceitar uma religião. Religião não salva ninguém. Todas as religiões, né, que falam da palavra de Deus, que ensinam a verdade, são boas, mas não é a religião que salva alguém. Quem salva é Jesus Cristo. É Ele que quer entrar na sua vida, entrar no seu coração. É Ele que quer fazer de você mais que vencedor.
Amém? Nesse momento, então, eu passo a palavra para o Lutício.